Olá, muito bem-vindo à Igreja da Cidade Online. Que bom que você está conosco. Fique até o final. Vamos ter um bate-papo bem interessante nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. Nós estamos no 30 semana de férias, nessa oportunidade tão especial, né, de abrirmos o coração, de recebermos uma palavra relevante e que traz mesmo esse convívio, essa oportunidade de olharmos para dentro de nós, percebermos onde podemos melhorar e realmente enfrentarmos os nossos vícios, os nossos maus hábitos, aquilo que tem nos atrapalhado para vivermos uma vida plena, uma vida relevante, uma vida segundo a vontade de Deus. Então, eu sou um filho amado, vencendo a rejeição, vencendo a pornografia, vencendo a raiva. Meu nome é Ian e eu quero ter um tempo bem especial contigo. Também estou aqui extremamente bem acompanhado nesse tempo com o pastor Fabiano Ribeiro. Boa noite, pastor Fabiano. Boa noite, Ian. Obrigado por me convidar. Prazer estar aqui. É um privilégio recebê-lo aqui. E também pastor Conrado. Pastor Conrado é uma lenda aqui dentro da Igreja da Cidade, está conosco aqui. Muito bem-vindo, pastor Conrado. Obrigado, boa noite a todos e obrigado pela referência, a lenda e tal. Eu fico lisonjeado, tenho até que fazer o 30 semanas para não cair no orgulho. É né? verdade, boa. Boa. O pastor Conrado ele tem Mas- plaquinha de ativo fixo nas costas já aqui na Igreja da Cidade, né? Já há bastante tempo, realmente. Eu sou um filho amado de Deus, que estou vencendo na área de baixa autoestima. Então, com seu elogio, já melhorou minha autoestima. Olha certo? aí, hein? Sexualidade e também religiosidade. Uau. Meu nome é Conrado. Muito bem-vindo, pastor Conrado. E olha que legal, o pastor Conrado já de alguma forma introduziu o assunto dessa noite. Na verdade, tivemos duas introduções aqui já, né? O pastor Conrado falando a respeito dessa área como sendo uma área onde ele está vencendo, e o pastor Fabiano que veio devidamente vestido para introduzir o tema também com a sua camisa Religião Complica, Jesus Simplifica. Então, hoje nós vamos vencer a religiosidade, hoje nós vamos conversar a respeito disso. Deixa eu orar contigo e a gente vai ter um bate-papo bem gostoso aqui. Deus, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, Pai. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporciona de olharmos para esse assunto, percebermos aonde existe alguma raiz de religiosidade em nossas vidas. E o nosso foco aqui, Deus, é realmente receber do Senhor o que precisamos, e perceber isso para vencermos a religiosidade em nossas vidas. Pai, que o Senhor seja honrado e glorificado em tudo que a gente fizer e que possamos ter um tempo mesmo de avaliação pessoal e de avanço, de conquista, de caminharmos em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vencendo a religiosidade. Olha que texto interessante, João 12, versículos 42 e 43, Jesus diz o seguinte: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. E olha aqui a percepção, né, que o evangelista traz aqui a respeito daquele momento. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Né? Aqui nós percebemos a questão da religiosidade de uma maneira muito clara. João traz isso de uma maneira muito transparente. Né? Preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E aí aqui já temos uma reflexão a fazer. Onde você está buscando a sua aprovação, revela qual é o foco da sua adoração. Muito forte essa frase aqui. Onde você está buscando a sua aprovação, revela qual é o foco da sua adoração. Essa mensagem nós vamos dividir ela em algumas partes e aí a gente vai interagindo aqui. Essa primeira parte já é uma pergunta. O que significa religiosidade? Eu vou trazer algumas coisas e eu quero ouvir pastor Fabiano e pastor Conrado também sobre isso. O termo religião vem do latim religare, e tem o significado de religação, no sentido de religar o homem a Deus. Só que isso ligado a rituais e práticas para restabelecer a conexão com o divino. Tá? A religião foi criada pelo homem e por isso é baseada em regras do entendimento humano
e não divino. E aqui tem uma outra frase muito forte sobre isso. A religiosidade é uma planta artificial. Por mais que você regue, ela jamais dá frutos. A religião ela acaba limitando Deus, colocando-o dentro de uma caixinha. Mas o que a religião complica, Jesus simplifica. Pastor Fabiano, traz um pouquinho para a gente, na sua experiência, do que significa religiosidade. E a religiosidade é zelo sem amor. Uau! Uau! Porque Deus é amor. Então, uma estrutura onde a força do braço, ela vai tentar fazer com que eu tenha uma sensação de estar sendo aceito, é um caminho de morte, em todos os níveis. Por quê? Porque justamente por não termos condições de sermos salvos por nós mesmos, que Jesus veio. Então, não havia outra maneira de nos reconectarmos com o Pai. Por isso que Jesus foi o único na terra capaz de dizer com propriedade: eu sou o que religa. Isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a força do braço, a autojustiça, essa tentativa de olhar-se e dar uma nota para a sua performance em relação aos outros, isso também explica um pouco o que é a religiosidade. E o desafio, Ian, para mim, para o Conrado, que estamos desde sempre na igreja, é não permitirmos que o que fazemos, onde estamos, se torne mecânico e sem vida. Então é muito importante o nosso coração continuar queimando. Né? Então isso é fundamental. Quer ver uma frase que me deixa chateado em relação à religiosidade? É quando alguém chega para um novo decidido por Jesus e diz assim: olha, calma um pouquinho. Essa paixão toda que você está sentindo é o primeiro amor. E isso passa, não passa. Isso. O primeiro amor, Ian, na verdade, é o único amor. É esse nível de paixão. Então, nós temos que ganhar uma imunização deste espírito. Essa é a questão. Por que é tão difícil lidar com a religiosidade? Porque há forças malignas agindo. Né? Justamente a religiosidade possuiu quem? O próprio Judas. Isso. Né? Então, é uma questão de também guerra espiritual. Então, tudo isso e mais um pouco é essa questão da religiosidade, e é muito importante pontuarmos, porque se ela continuar na nossa vida, vai interferir no fluxo do céu, para inclusive trazer a nossa cura. Uau. Entendeu? Olha isso aqui. Religiosos são aqueles extremamente apegados aos tradicionalismos, né? Gerando orgulho, altivez e vaidade. Né? Religiosos não procuram buscar a verdade libertadora que está na palavra de Deus, mas é esse movimento mecânico, né, que o seu bem citou. Pastor Conrado, traz um pouquinho para a gente do que significa para o senhor a religiosidade. Um tema assim bastante interessante. Eu estava ouvindo o pastor Fabiano compartilhar, me veio à mente uma das coisas que eu faço aqui na igreja, né, é fazer aconselhamento de casais, de pessoas e tal. E como eu não conheço as pessoas, né, a igreja é grande, não conheço todo mundo, normalmente eu pergunto assim, depois da apresentação inicial, eu tenho uma pergunta padrão assim: como é o seu relacionamento com Deus? E normalmente a pessoa diz assim: eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tal. Eu falo: peraí, vou repetir, como é o seu relacionamento com Deus? Então, religiosidade, no meu entendimento, é quando você substitui esse primeiro amor que Fabiano falou por
coisas para fazer. Isso acho que vem bem do brasileiro, né, Fabiano? Porque eventualmente, né, quando em outras igrejas que a gente não vai falar, né, mas muitas vezes quando você peca, aí você tem que fazer isso, aquilo, etc. e tal, e tira o sacrifício de Jesus na cruz, que é a graça. Então você substitui coisas por fazer pelo amor, por esse primeiro amor, por essa graça. É a minha concepção. Boa, boa. Olha só, Jesus, lá em Lucas 12:1, ele vai comparar a religiosidade, vai trazer isso, né, ali na questão do fermento dos fariseus, né? Vou ler aqui rapidamente, né? Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Olha que interessante, Jesus está falando primeiramente para os seus discípulos, ele não está falando aqui para pessoas que não caminhavam com ele. E aí ele vai dizer, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, algumas características do fermento dos fariseus. Apenas um pouco é suficiente para contaminar todo o resto. Tem alto poder de influência, produz mudanças significativas no ambiente, mas gera um crescimento nocivo e produz morte. Então, Jesus traz essa percepção, né, muito assertiva, bem interessante essa analogia de Jesus aqui, né? E aí a gente pode olhar para algumas características em relação à religiosidade. Pessoas que estão lutando nessa questão da religiosidade, elas tendem a se comportar da seguinte forma: religiosos legalistas, são pessoas legalistas e detalhistas que procuram cumprir as regras e tradições antigas, até aqui nenhum problema, mas qual que é o problema? Sem questionar a real utilidade. Então, eles são mais apegados às regras e tradições do que ao que aquilo significa, ao que aquilo traz, em que aspecto isso honra a Deus, né? Então, esses são os religiosos legalistas. Olha que frase forte sobre isso. Quem se apega a coisas pequenas não consegue ver as coisas eternas. Mas tem também os religiosos incrédulos, pessoas incrédulas e racionalistas. Por não acreditarem em determinadas verdades bíblicas, geram explicações inadequadas para validar seus conceitos. E como hoje em dia tem gente que quer explicar tudo, né? É o crente bombeiro, Ian. Crente bombeiro. Eles querem apagar o fogo do Espírito Santo. Aí não deu, não tem condições. Verdade, boa. Continua, deve ter mais indicadores, né? Porque aí você que está assistindo pode se avaliar e perceber nesses indicadores aqui do que é ser um religioso, porque é bem aberto, né? É bem amplo. Você pode avaliar-se para verificar se tem coisas na sua vida que já são um tipo de metástase aí da religiosidade. Isso, daqui a pouco tem uma listinha, inclusive, para facilitar essa avaliação pessoal. Olha essa frase aqui: a religiosidade é promovida pelo orgulho, a espiritualidade é promovida na humildade. Fantástico. É Jesus na veia isso aqui, né? Porque quando a gente pensa em Jesus o tempo inteiro ele trazia esse conceito da humildade, né? Ele o tempo todo, vocês acham que eu vim para ser servido? De jeito nenhum, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus sempre resgatando essa questão da humildade. Não é a nossa capacidade de fazer o certo, mas a nossa capacidade de se render. Talvez essa aqui seja uma das grandes chaves para vencer a religiosidade, né? Não é uma questão do quanto eu consigo fazer. O esforço é a rendição. Isso, é a rendição. Agora, gostei da sua frase, pastor Fabiano, porque tem um esforço envolvido. Tem gente que confunde o negócio e fala que a questão da religiosidade é o esforço. Não é, a questão não é o esforço. É que tipo de esforço. É como se fosse uma graça disciplinada. Isso, uau, boa. O pastor Fabiano falou em sintomas da religiosidade. Pastor Conrado, vou citar algumas aqui. Olha só, o religioso tem pouco prazer em orar sozinho, ora melhor em público. Excelente. Lembrei do publicano e do fariseu. Isso, olha aí. Tem pouco prazer em ler a Bíblia,
buscando o que Deus está ensinando, mas se sente motivado a lê-la para ministrar às outras pessoas. Que você vai encontrar nos é outros. complicado para os pastores, para Muito, nós. Né? Não, e é bom porque assim, essa mensagem aqui, esse bate-papo, não é algo voltado para quem não é pastor, é voltado para todo mundo, pega para todo mundo. Você vai para a sua leitura bíblica já pensando com aquela cabeça de expor, né? o que Olha, pode isso aqui ensinar dá aos uma outros. grande pregação, tal. E a gente perde a Bíblia diretamente para o nosso coração, né? Então é isso. uma viés da religiosidade, sim. Ó, tem pouco ou nenhum prazer em adorar a Deus espontaneamente, prefere louvá-lo ou adorá-lo publicamente em formas já pré-determinadas. O TikTok está criticando muito isso. Tá apertando aqui. Não busca agradar a Deus e desagradar a si mesmo ou a homens, mas antes busca inconscientemente ser aceito e reconhecido pelos homens. Tá? E, gente, deixando claro aqui, a questão não é você adotar um estilo de vida que desagrade aos homens intencionalmente, fazer isso, não, então vencer a religiosidade é intencionalmente desagradar as pessoas. Não é esse o ponto. O ponto é, vencer a religiosidade é você aprender que a plateia mais importante que você tem é Deus. Lembrei do Benning, no livro Enraizado, que ele escreve que ficou como pastor líder da juventude de uma igreja influente no mundo inteiro durante 10 anos. Mas ele tinha promessas de falar em estádios, de ter um impacto mundial. Mas mesmo ali, tendo como mentores e pais espirituais homens extraordinários, ele começou a deixar gerar uma escassez no coração dele. E, depois de tudo, fechou-se o ciclo, ele foi abençoado, então, para este, entre aspas, grande ministério, e Deus deu uma estratégia de ele criar uma conferência. Primeiro, que a banda dele sempre fez mais sucesso que ele. Até hoje. Até hoje. Ele brinca, ele escreve sobre isso. Né? Até hoje. Eu mesmo conheci primeiro a banda, depois ele. Então, ele gerou a banda e a banda, né, faz mais sucesso que ele. É verdade. Né? Nós cantamos as músicas da banda dele. Mas ele, quando criou essa conferência, Ian e Conrado, Deus disse para ele assim, você vai criar essa conferência, a essência é o que eu coloquei no seu coração, mas você não vai pregar na conferência. Uau. Durante anos, eu acho que 5 anos, ele não pregou na conferência. Aí, chegou o dia dele pregar na conferência, naquela determinada conferência. Só que, no dia anterior dele finalmente pregar na sua conferência, ele chamou um menino, um jovenzinho, para pregar. E o menino estraçalhou. Foi extraordinariamente bem. E aí veio uma seta na mente dele. Você não vai conseguir fazer melhor que ele. Não vai conseguir. E aí no outro dia, prestes a subir para pregar, ele estava num conflito gigante e o Espírito Santo disse para ele, você pode subir essa escada para ter o ministério para sempre, para agradar os outros apenas. Ou você pode subir essa escada, permitir-se ser usado por mim, Deus falando com ele, e descer essa escada como filho. Uau! Meu Deus. Você pode escolher, Benny. E o Benny já pregou aqui, ele é um pastor mundialmente conhecido, é uma bênção, mas naquele dia ele se despediu da orfandade e do vício que alguém influente tem de ficar sob o comando do que as pessoas vão achar. Né? Então, é uma história que me impacta muito quando você mencionou aí, eu lembrei do Benny, que tem um livro que é best-seller, que eu recomendo muito, Enraizado, que também é um antídoto contra a religiosidade. Neste livro ele trabalha muito isso. Vai anotando essas dicas aí, tem mais dica de livro daqui a pouco também, hein? É muito importante você pegar esses detalhes, porque isso também tem muito a ver com aquilo que Deus vem construindo na vida desses pastores que estão aqui. O pastor Fabiano está compartilhando algo que faz parte da sua formação pessoal, algo que impactou a sua vida e tem então motivado a ser quem ele é. Algumas outras coisas aqui. Pauta suas opiniões em tradições e não na escritura. Pois a estuda apenas para justificar suas opiniões. Eu ouvi uma vez alguém falando, né, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Infelizmente, né? Porque se você quiser ler a Bíblia para justificar a sua opinião,
provavelmente você vai conseguir, porque você pega um trecho isolado ali, né? E religiosidade tem muito a ver com isso. Valoriza ser visto em locais públicos. Pastor Conrado, quantos anos o senhor está com a gente aqui, Pastor Conrado? Na igreja da cidade, fala para mim. Eu imagino próximo de 50. Próximo de 50 cheguei em 72, Uau! então dá 48. O senhor já viu muita coisa, né, Pastor Conrado? Já viu muita coisa. Já. Então, olha isso daqui. Mas assim, deixa eu colocar para você também. Você estava lendo ali, eu já me vi em muita coisa também. Eu já me vi. Olha isso. Boa. Tem que continuar, né, Conrado? O tempo. Vencendo, estou vencendo nessa área. Estou vencendo. Eu tenho pensado que vencer a religiosidade é uma decisão que você toma num momento, como o Beni, isso. Ali, né, de vencer a orfandade, mas também é uma decisão diária, né? Diária. Porque o mosquitinho da religiosidade, ele tenta picar todo dia, né? Todo dia. E como... A gente vê no livro Esmagado, também outro livro que a gente recomenda, do T.D. Jakes, que é da editora Inspire. Fantástico. É o livro onde ele se expõe. E aí ele diz no início, olha, em outras palavras, é o T.D. Jakes mesmo escrevendo, que teve que cuidar de uma filha com 13 anos de idade grávida. Isso. Né? Ele vai contando histórias de dor, por quê? Ian, se você quer conhecer alguém, pergunte para ele sobre as suas dores. Então a religiosidade, ela tenta blindar a humanidade, mas ela acaba sendo presa por ela mesma, de uma forma distorcida. Então, nesse livro Esmagado, ele coloca isso, de que, olha, apesar de eu ser quem eu sou, eu continuo com o meu coração sendo reciclado, né? Com o meu coração realmente sendo levado para uma fé genuína, com um coração puro, um coração sensível e um coração completamente dependente de Deus, independente do meu sucesso ministerial. Eu tenho dores e eu permiti que o Espírito Santo me levasse à cura e não fiquei preso à minha reputação, aos meus frutos, àquilo que eu consegui adquirir de influência. Então isso é muito importante. Né? A gente percebe muitas igrejas famosas sem vida. Muitos púlpitos eloquentes sem unção, em função desta blindagem à humanidade. Mas um antídoto também contra a religiosidade é você assumir quem você é e entender que Jesus vai te fazer a sua melhor versão, né? Através da sua ação em nós a cada dia. Uau. Olha, esse outro aspecto aqui, pastor Fabiano, tem tudo a ver com o que o senhor já escreveu, inclusive, em um dos seus livros. Geralmente, o religioso é avarento. Olha o Mamon aí entrando na conversa, Mamon. né? Mais um livro aí. Mais um livro. Isso, Derrote Mamon. Tá? Geralmente é avarento, não doa recursos ou objetos para ajudar outros. Facilmente tem problemas com as pessoas, julga a todo momento. Eu brinco que, Conrado, o filho mais velho, né, que é o símbolo de religiosidade maior, na minha opinião, é o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Isso. Em Lucas 15, depois no finalzinho eu posso até ler um pedaço aqui do texto. Ele reclama do churrasco que o pai está pagando para o irmão, porque vamos colocar assim, a herança foi dividida. Sim. O mais novo gastou a parte dele. Restou o dinheiro do pai e do filho mais velho. O dinheiro do churrasco era do pai e do filho mais velho. Isso. Então, ele também tinha sido pego por Mamon. Ele não estava só reclamando por causa do churrasco, mas porque ele estava pagando também. Irmão. Independente do motivo. Então, a avareza é um traço do religioso, sim. Isso. Olha aqui, tem vontade de fazer o que a igreja proíbe, mas critica quem o faz. Na verdade, ele muitas vezes ele se identifica com aquilo que ele está criticando, né?
É quando você julga, você erra, né, Ian? Às vezes um julgamento é uma revelação de quem você é, né? Isso. Muitas vezes, naquilo que você está julgando, é exatamente a sua luta pessoal, né? Aliás, deixa eu até trazer isso de outra Julgamento. forma. Não só luta pessoal, é a sua derrota pessoal, né? Aí eu quero falar. Não, tô falando demais, né? Não, mas Meu pode, Deus. vai lá, vai lá, vai lá. Outro livro que eu indico, eu já fiz várias vezes essa campanha. JMR. Isso, foi Isso. sexta-feira passada, foi aqui. Eu curti demais sexta-feira passada. Código Recomendo JMR. Você vai ficar preparado e vai aprender a, inclusive, ficar livre dessa tragédia que a religiosidade traz, que é o julgamento. Sim. Gente, Ian, tem gente que confunde discernimento espiritual com um julgamento. Né? Depois que é explicado sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios, nós estamos fazendo até leitura diária, Isso. ele vai apresentar um caminho sobremodo excelente. Está dizendo assim, olha, sem amor nenhum dom funciona. Isso. Né? Então, não vamos Bíblia é confundir fantástica. discernimento de espírito, que precisa ser movido por alguém que tem a marca do fruto do espírito, que começa com amor, com julgamento. Sabe aquele negócio assim, quando eu bato o olho, gente, que isso? Negócio meio estranho. Eu bati o olho. Calma aí, né? Então, muitas vezes, é em função das suas travas religiosas, você acaba vendo o outro assim. Uhum. E passa a ser extremamente seletivo, né? Preconceituoso. E, infelizmente, isso tem permeado muitos de nós. Muito. É perfeccionista, não se permite errar, em especial em público. Sempre que faz algo, fica perguntando aos outros se fez certo, buscando afirmação. Não confessa erros e pecados a outros irmãos mais maduros ou ao discipulador com medo de ser exposto ou disciplinado. Não presta contas, né? Não presta Nem- contas. é. Tem muita Tem dificuldade nisso. Isso. É essa a expressão, tem dificuldade. Né? Muita dificuldade em se humilhar, em pedir perdão publicamente. Eu lembro da situação que eu vivi uma vez com meus filhos, né? Nem lembro quem foi, mas um pisou na bola com o outro. E aí eu falei com meu filho, né? Falei, filho, você tem que perdoar o seu irmão. Aí ele falou, mas ele não me pediu perdão. Eu falei, não, mas você tem que perdoar mesmo assim, né? O perdão, ele não é condicionado a um pedido de perdão. Na verdade, o perdão são 2 atos isolados. Quem errou precisa pedir perdão para se libertar mesmo daquilo, e quem foi ofendido precisa liberar perdão. Daqui a pouco eu ouço o pastor Fabiano bem assim, me pede perdão. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, ele tem que pedir. Eu falei, mas não foi isso que a gente conversou. Só que naquele dia eu aprendi algo. Eu até ri, lembrando, né, dessa situação ali, vivendo aquela situação. Mas sabe, pastor Fabiano, eu tenho pensado, tem muito adulto vivendo assim. Guardando, né, no seu coração situações que ele não consegue perdoar, né? E gente orgulhoso que não tem coragem de ir lá pedir perdão. Imagino se isso fosse vencido dentro das igrejas, o quanto que a gente avançaria, né? Gosta de ser visto em grandes aglomerações, sente orgulho pelas coisas que faz, de bom, não faz avaliações sérias da sua própria vida, né? Vai sempre de uma maneira superficial, não consegue se concentrar facilmente na hora da ministração, a menos que esteja ministrando. Olha só. Pegou aqui. É chatinho esse tema, é chatinho. Pega para todo mundo. Pega na gente, né? Pega na gente. É engraçado, né, talvez não seja a melhor expressão, engraçado. Não. É interessante que quando vai falar sobre religiosidade funciona assim. No começo, todo mundo acha que não tem. Né? Só que à medida que a gente vai conversando sobre o assunto, no final todo mundo percebe que pega em alguma coisa. Né? Eu já estou vendo gente mandando o link já. Olha aqui, olha essa daqui, pastor Fabiano e pastor Conrado. Eu já caí nessa daqui. Durante uma ministração, tenho o hábito de pensar, aquela pessoa deveria estar aqui para ouvir isso. Eu confesso, até acho que também. nesse exato momento tinha gente assistindo o vídeo que estava bem esse Por isso que eu brinquei, né? Vamos mandar o link para tal pessoa. Né? Você está recebendo a mensagem e fala assim, puxa vida, se a minha esposa estivesse aqui hoje,
meu casamento seria transformado. Ô, Fabiano, a pessoa deve mandar o link para ajudar, não não com como esse julgamento, não né? como esse julgamento. É. Deve mandar o link, sim. Aqui é Você uma que está pergunta assistindo. importante, né, pastor Conrado? Olha só, com quais desses sintomas acima você se identificou, tá? E preste atenção na pergunta, não é se você se identificou com alguma coisa, tá? É com quais. É com quais? É com quais, porque, pega, enquanto eu estou lendo isso daqui, né, e ministrando isso sobre a sua vida, eu fui olhando alguns aqui e falei, opa, Opa, E a gente uma podia boa acrescentar, lembrança. a gente podia acrescentar mais alguns, Ian. Sentimento de culpa recorrente, não é? Porque o forte. sangue de Jesus nos justifica. Aham. Outra coisa relacionada à graça, você diminui, entre aspas, a graça, e você precisa, na minha opinião, um dos maiores medidores da vida cristã em relação à maturidade é o momento que eu peco, confesso, e até o momento que eu me sinto perdoado. Boa. Esse distanciamento reflete muito o quanto eu cresci no meu entendimento espiritual da graça e da misericórdia do Senhor. Sensacional. Então isso é muito importante também, porque aí vem muitas vezes nesse ato a compensação. Sim, Vou ler mais a Bíblia, vou fazer um jejum, fazer coisas. fazer coisas para tentar então ficar quites com Deus. Sempre vai para o fazer coisas, né? Outra coisa, a religiosidade é marcada por mentes distorcidas sexualmente. Então, há uma agenda oculta por detrás do religioso e muitas vezes a religiosidade por fora, é a expressão que Jesus usou, sepulcro caiado, né? Por fora está lindo, entre aspas, por dentro apodrecendo. Uau. Então, quando o filho mais velho reclama para o pai, porque o pai está recebendo o mais novo, arrependido, ele diz, olha, você não se importa que ele gastou dinheiro com prostitutas, mas a narrativa não Isso, diz não que ele fala sobre gastou o dinheiro com prostitutas, diz que ele gastou dinheiro dissolutamente. Absolutamente. Então, geralmente o religioso tem prisões sexuais, porque ele tem um mundo impenetrável, oculto, dentro de si. Uau. Então, Forte. é outra coisa que a gente precisa analisar, né? Outra coisa que tem a ver com religiosidade, você não consegue servir na igreja, por exemplo. Por quê? Porque você tem um nível de excelência, um nível de assertividade, você é tão extraordinário no mundo corporativo, entre aspas, mas você não consegue entender que, como você disse no início, a vida cristã é receber, Isso. regozijar-se e repartir. Porque quando você serve, você lava os pés do outro. E nós somos feitos para vivermos assim também. Então, você tem... É bem amplo, né? E a gente tem que se avaliar. Mas é muito importante trazer essas percepções. Indo para uma outra parte aqui, a religiosidade, ela leva à condenação. Leva à condenação. Olha algumas coisas sobre isso. O julgamento não pertence a você. Olha que texto forte. Mateus 7,2. Da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus, ele Contundente. ele pega pesado, Só né? tem um grupo que Jesus é zero tolerância, Religioso. entendeu? É verdade, é verdade. Ele em alguns momentos beira até o extremo ali, Ó, quem né? preparou o caminho para ele já chegou dizendo assim, raça de víboras. Já nesse nível. João Batista. Né? Foi mesmo. Jesus, eu brinco às vezes com algumas pessoas conversando, né? Que quando Jesus está ali fazendo a oração, que ficou conhecida como Pai Nosso, ele ensinando, na verdade, sobre intimidade, né? É um pouquinho antes daí, Mateus 6. Mateus capítulo 6. Jesus vem, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí ele vai falar do pão nosso, e aí ele entra num ponto que, quando eu chegar no céu, eu brinco com as pessoas que eu vou ter uma DR com Jesus ali, né? Que ele fala, ele pede, né? Perdoa-nos assim como nós perdoamos, né? Jesus, desnecessário essa parte, podia pedir só o perdão, né? Mas é interessante que Jesus, ele sempre traz essa percepção, né? De olhar para dentro de nós, né? Porque nós somos
rápidos em pedir o perdão de Deus, mas temos dificuldade de perdoar as pessoas. E aí Jesus quer dizer o seguinte, Ian, também. Quando você não consegue perdoar as pessoas, o maior problema então é porque você não entendeu o meu perdão. Isso, não consegue aceitar o perdão. Pastor Fabiano, Então tem um monte coisas de gente aí ruins na sua vida, né? Jesus está dizendo, em outras palavras, que estão acontecendo porque você ainda não entendeu minha graça completamente. Pedir perdão 2 vezes pela mesma coisa é um sinal disso aí. Tem pessoas que oram, aí pedem perdão, passam alguns minutos só por garantia. Eu já passei por essa fase. Quantas já tive vezes? Estamos problema. vencendo, Quantas né? vezes, né? Estamos vencendo. Outra coisa aqui, o controle não pertence a você. Aham. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ó, a questão do controle, tá? É muito a ver com a questão da religiosidade. O religioso, ele quer controlar. Ele tem essa necessidade do controle, né? E outra coisa aqui sobre isso, a recompensa também não pertence a você. Ó, o julgamento não pertence, o controle não pertence e a recompensa não pertence a você. Lembrei daquela história, Conrado, dos trabalhadores que são contratados, que Jesus conta. Aí o que... Isso aí é uma pancada na nossa religiosidade. Os que começaram a trabalhar bem cedo receberam o mesmo tanto que é referente àqueles que chegaram por último. E aí é um motim. Pegam mal demais, né? E isso mexe com a gente, né, Fabiano? E o Ian também, né? Que estamos aqui na igreja há tanto tempo, né? Você falou assim, quanto tempo você está aqui e tal, né? E muitas vezes você vê alguém com 2, 3 anos, ou o próprio pastor Cláudio, né? Com 10 anos já, essa bênção na nossa vida. Não, essa bênção na nossa vida. E é muito fácil você se comparar, né? Tentar ter essa insatisfação, né? Isso. E Ian, todas as religiões, menos o cristianismo, né, colocando como uma religião, mas é relacionamento, menos o cristianismo, não consegue trabalhar a graça, o conceito graça. Vai para o esforço, né? Entendeu? Sempre vai para o esforço. Então isso é muito importante. É uma das grandes diferenças do Evangelho de Cristo. Olha aqui, Mateus 6:5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Meu cunhado costuma dizer assim que quando acontece isso, o crédito que a pessoa tem lá no céu, eles botam um carimbo assim, né? Pago. Tá pago. Já recebeu. Já recebeu. Já recebeu. Olha aqui, para a gente ir para uma parte final aqui então. Ok, levantamos muitos aspectos em relação à religiosidade, mas a gente não quer só conhecer religiosidade, muito mais que isso, nós queremos vencer. Isso. Amém. É importante conhecer para poder vencer. Diagnostica, mas... Identificar na gente. Na gente. Isso. Então, ó, primeiro passo aqui para vencer, negue a si mesmo e faça a vontade de Deus. Amém. Comece com a negação Amém. pessoal. Aí aqui é interessante, no 30 semanas o primeiro passo é saia da negação. Isso. Né? Mas nesse caso aqui tem que negar. Saia da negação. outro aspecto. O negar a si mesmo. O negar a si mesmo, né? Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu gosto disso aqui, pastor Fabiano, eu tenho pensado muito, pastor Conrado, olha que interessante. Não é só uma questão de conhecer, o jovem rico conhecia. Ele ouviu da boca de Jesus, como poucos, hein? Poucos tiveram o privilégio de ouvir da boca de Jesus o que Jesus queria dele. O jovem rico ouviu. Você quer saber o que eu quero de você? Jesus falou, eu quero isso, isso, isso. Falou claramente. Então, ele não tinha dificuldade de saber o que Deus queria dele. Ele tinha dificuldade em obedecer, em negar-se a si mesmo. Essa é a grande luta da humanidade, né, pastor Conrado? O negar a si mesmo, né? Essa vontade de estar em evidência, né? De querer aparecer, de querer estar no controle das coisas. Isso nunca vai levar alguém a qualquer lugar, né? A pessoa tem que negar-se a si mesmo. Isso. Segundo, e aí o pastor Fabiano vai gostar disso daqui, porque tem mais uma indicação de livro aqui, inclusive. Reconheça a sua identidade de filho. Antídoto para a religiosidade.
Pastor Fabiano aqui falou, né, sobre a questão de orfandade, já contando a história ali do pastor Benin, né? Gente, reconheça a sua identidade de filho. Eu vou já passar para o pastor Fabiano aqui, que ele fala muito sobre esse assunto, mas eu quero indicar o livro dele, Paternidade Bem Resolvida. Gente, um dos livros que mais impactou a minha vida, e tem impactado, porque é aquele tipo de livro que você lê e você é impactado, se você pega ele daqui a 2, 3 anos, você é impactado de novo. Porque a orfandade, nós vamos vencendo essa raiz da orfandade em nossas vidas, só que aí a Deus ele vai nos dando novas revelações e mostrando coisas novas que a gente nem era capaz de resolver lá atrás. Deus ele é um Deus que vai trazendo essa revelação progressiva. Então, ele trata na sua vida aquilo que ele tem, que você tem condições de lidar hoje. Mas daqui a algum tempo ele vai voltar nesse assunto, porque tem outros aspectos. Fala um pouquinho para a gente aí, pastor Fabiano. E basicamente, a orfandade, ela tem um condutor, que é o próprio Satanás. Antes, Lúcifer, ele rejeitou a paternidade criadora, criativa de Deus, e ele foi expulso do céu e se transformou em Satanás e diabo. Qual é a agenda dele? Trazer orfandade para o coração humano. Qual a agenda de Jesus? Trazer filiação para o coração humano. Basicamente é isso. Né? Basicamente é isso. Então, Jesus, ele entra em nossa vida e ele, eu costumo dizer assim, né? Um filho único tem muita dificuldade de dividir as coisas. Mas Jesus, ele aprendeu. Isso. Ele passou de único para primogênito. Ele dividiu tudo. Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. O 30 semanas é a grande ferramenta, é uma grande ferramenta para blindar-nos contra este sentimento movido por demônios de orfandade. Envolve o aspecto emocional, sim, mas há uma questão espiritual muito sensível por detrás. Então, quando nós, através da ferramenta 30 semanas, que é um programa terapêutico cristocêntrico, faz com que a pessoa entenda sobre a orfandade, a rejeição, os mecanismos de defesa, os gatilhos, as válvulas de escape. Quando esta pessoa entende esse processo e diz sim para a paternidade de Deus, é menos um órfão monitorado por forças das trevas. E é mais um filho de Deus pronto para levar e expandir o reino. É basicamente E tem um detalhe importante nisso, pastor Fabiano, que aqui no Brasil nós temos um ditado, né? Que todos são filhos de Deus. Deus é pai. Deus é pai e tal. Só que João 1,12 traz algo muito importante sobre isso. Contudo, aos que o receberam, falando a respeito de Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, presta atenção. Quando a Bíblia está dizendo que deu-lhes o direito de se tornarem, só se torna algo quem ainda não era. Ou seja, numa condição normal, natural, ninguém é filho de Deus. Criaturas somos. De Deus, é isso aí, criatura de Deus. Filiação. Você se torna filho de Deus, é um direito que Deus dá de se tornar filho dele mediante receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito importante destacar isso, porque talvez você esteja nos assistindo e você ainda não tomou essa decisão. No final dessa reflexão nossa aqui, eu quero orar com você, inclusive. Dando essa oportunidade de você receber Jesus. Gente, como a gente está batendo na tecla aqui, não é a questão de fazer um monte de coisas para poder merecer algo. Na verdade, merecer a gente não merece nada, mas é receber Jesus como Senhor e Salvador. Então isso conecta você ao Pai. Ian, deixa eu só pegar uma deixa naquilo que o pastor Fabiano falou sobre paternidade, né? No 30 semanas, uma das coisas assim, eu gosto de todo 30 semanas, mas uma das coisas que eu gosto é os testemunhos.
E como, eu vou chutar um número aqui, né? Tipo, 80% dos testemunhos tem a ver com a pessoa fazendo 30 semanas e descobrindo a paternidade. Tanto é que nós nos apresentamos. Sou um filho amado de Deus. Se você não consegue falar essa frase assim do coração, com a boca cheia, ainda não está completo no 30 semanas. A paternidade Não tá está ali bem resolvido. Não está. não tá. Não tá. Olha o que Craig Groeschel diz. Como você tem chamado Deus? Sua resposta pode ser um indício de que você o conhece bem ou não. Ontem, um pastor já de mais de 60 anos, ele me disse que um membro da igreja dele, uma irmã, chamou o marido, foram até ele, algum tempo atrás, e disseram para ele assim, ela disse, estou aqui na frente do meu marido, pastor, e eu preciso que o Senhor seja o meu pai. Não tenho pai, eu não consigo mais lidar com esse conflito, eu quero te chamar de pai. E o pastor disse que não entendeu. Oh, que E coisa. buscou literatura e chegou no livro Paternidade Bem Resolvida. Ah, muito bem, muito bem. Ele leu, foi transformado, chamou a irmã de volta com o marido e disse, eu não vou ser só pai de você, filha, mas dele também. Uau. E ele disse, Que coisa Entendeu. linda. a partir daí, inclusive, ele teve uma outra relação com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que consolida a paternidade no nosso coração. Por Jesus recebemos. O Espírito Santo nos ensina. Isso. Por isso que Romanos diz que ele nos ensina e nos capacita a chamar Deus de Abba, paizinho. Paizinho. Então ele me disse isso ontem, um testemunho. Que forte. Chamado de vídeo, ele disse, Fabiano, o seu livro tem me ensinado, apesar de tantos anos de ministério, a ser um pai espiritual. Uau. E fica aí uma dica, se você não tem esse livro, então, está em pecado. Brincadeira. Boa, pastor Conrado. Olha aqui, mais algumas coisas para a gente poder fechar. Vença o medo pelo amor. Amém. Vença o medo. Amém. Como é que você vence o medo? Pelo amor. Né? A nossa consciência sobre quem somos em Deus determinará a forma como eu vou lidar com o que eu estou enfrentando. Né? Chris Valentin vai dizer, o medo é a fé no Deus errado. Né? Então, vencer o medo pelo amor. Receba as bênçãos como dádiva e não como dívida. Olha, Forte isso daqui, hein, pastor Conrado? essa define. É. Essa define. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Inclusive, uma sugestão aqui, né? Tem duas formas de você olhar para a cruz. O que eu fiz para colocar Jesus lá é uma forma, ou uma outra forma. Obrigado, Jesus, porque você assumiu o meu lugar. Uau. Né? Boa. O coração aqui de quem é grato. A gratidão é a chave para a manifestação do céu. Como o pastor Douglas Gonçalves, na Semana da Virada 2019-2020, pregou aqui, né? Quem agradece, cresce, né? Agradece que cresce, né? É fantástico. E, último ponto aqui, faça para servir e não para ser visto. Olha outro antídoto. Essa frase aqui, é boa. para vencer a religiosidade. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem. Jesus falando a respeito dele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Posso só falar sobre isso? Claro. Lembra que eu me apresentei como vencendo na baixa autoestima, né? Então, esse ponto, queria até compartilhar aqui com quem está ouvindo, e que também vence nessa questão da baixa autoestima. Esse ponto é bastante importante. Esse mexe comigo. Isso. Esse mexe comigo. Isso. Tem que olhar muito a motivação. Vamos até voltar na listinha, né, de perceber aí aspectos da religiosidade. Né? Esse é um dos aspectos. Se você faz as coisas com motivação errada, provavelmente você tem raiz de religiosidade na sua vida. Sim. Né? Fazer para ser visto. Então, para a gente resumir o que nós conversamos aqui, realidade. Tá? A religiosidade é um sentimento de compensação, como se fosse uma máscara. Cada religioso esconde suas imperfeições e julga outros por seus erros cometidos. Essa é a realidade, né, a respeito da religiosidade. E quais são as consequências? A religiosidade impede que cada um de nós viva na verdade, atrapalha a intimidade com Deus, consigo mesmo e com as outras pessoas. E qual deve ser a nossa decisão? Reconheça sua identidade de filho amado, desejado e aceito.
Eu lembro uns anos atrás, eu estava no quarto dos meus filhos, eles dormindo, e eu olhando aquelas duas figuras, na época eram só 2 filhos, eu olhando aquelas figuras dormindo ali, e fazendo aqueles barulhos ali, e dá uma roncadinha, e vira, os dois sempre tiveram o sono muito agitado. E eu fiquei ali por quase uns 30 minutos, e babando como um pai, né? Olhando ali para os meninos. E aí, naquela madrugada, Deus falou comigo de uma maneira muito clara, muito clara. Eu guardei aquilo. Deus falou comigo bem assim: é legal ficar vendo seus filhos dormindo, né? Você está curtindo, né? Está se divertindo. Então, eu tenho esse prazer também. Eu também fico olhando você dormindo. Eu também curto os movimentos da sua vida. Eu fico olhando você. Lindo. Como eu tenho prazer em você. Lindo, lindo, lindo. Isso é fantástico. Quando a gente começa a perceber isso, descobrir como Deus nos ama, né? E a chave é uma palavra. Essa palavra trouxe cura para a minha vida. Intimidade. Intimidade. Deus quer ser conhecido. E se o buscarmos, como Ele diz na sua palavra, Ele se deixará ser achado. Ian, o Celebrando a Recuperação anteriormente, nos últimos anos, 30 semanas, entre aspas, salvou minha vida. Por conta dessa doença da religião. Então eu tenho um histórico de ter sido abusado sexualmente na infância, mas ao mesmo tempo e paralelamente eu sempre fui alguém perfeito para a minha família. Então minha mãe, professora, ela dizia assim, meus irmãos ficavam bravos. É dia de reunião de pais, mas na sala do Fabiano eu nem vou passar, porque as minhas amigas falam comigo ou os professores me ligam. Ele é muito tranquilo, bom aluno. E eu cresci com essa autojustiça muito grande. Eu blindei-me de abrir sobre o abuso, porque eu achava que ao me expor, as pessoas associariam e diminuiriam o meu valor. E isso foi me consumindo até que eu sentei numa roda de partilha. E aquele dia mudou a minha história. Eu saí dali, conversei com a minha esposa. Depois de alguns anos de casado, ela não sabia. Conversei com o nosso líder espiritual, nosso pai, e ele me disse, eu ia levantando da frente dele, e ele me disse, Fabiano, espera um pouquinho. Um dia, você terá a oportunidade de contar isto para a igreja, para abençoar a igreja, para que a igreja seja incentivada para esse caminho de cura, de restauração. E eu pude dar esse testemunho. Pude escrever um livro onde eu me exponho também. Ian, eu sofri muito para escrever esse livro. Em 2011 ele foi lançado. Quando eu terminei, houve uma completude dentro de mim. E eu me despedi completamente da religiosidade naquelas últimas palavras. Uau. Agora as pessoas sabem quem eu sou e toda a minha evolução e aprimoramento a partir de hoje, toda a glória será do Senhor, porque será por meio dele e sempre será para ele. Então esse assunto para mim ele é vital. Eu tive também a honra de, junto com o Cláudio, começar o grupo de apoio de religiosidade. Liderei esse grupo. Então esse assunto ele tem muito a ver com a minha própria história, minha vida. E obrigado por ter nos conduzido aí nesse tempo, foi muito importante. Um privilégio, E né? uma das coisas, Fabiano, eu me lembro o dia que você abriu para a igreja. Isso, eu estava nesse dia também. Nós dois, né? Você também tem uma plaquinha aí, né? Ativo fixo. Como vamos dizer, tiveram duas atitudes, né? Como você subiu, por exemplo, no meu conceito, e como algumas pessoas vieram assim meio que criticar. Ele não precisava abrir. Ele não precisava. Eu falei, não, é ele agora, ele. Então, você que está ouvindo agora aqui também, pensa, né? Talvez você tenha ouvido o pastor Fabiano, você não ouviu isso que ele acabou de testemunhar. Qual foi o sentimento que você tem? Porque, eventualmente, você está pego pela religiosidade, por causa do Fabiano que não está pego pela religiosidade. Então, você que está assistindo hoje,
tenha esse critério, eu não estou julgando você, ok? Eu assisti sexta-feira passada, estou bem nisso. Mas tenha esse critério. Qual foi o sentimento que você teve com esse testemunho, com esse compartilhar do Fabiano? Me veio uma frase aqui, pastores, né? A liberdade, ela ofende a religiosidade. Isso aí. Gostei. A liberdade ofende a religiosidade. Boa. Se você se sentiu ofendido, Vou colocar agora aqui. Venha por 30 semanas. Boa. Então, gente, estamos indo aqui para o nosso fechamento, mas eu quero orar com vocês, tá? E em especial, quero orar com você que hoje está decidindo entregar sua vida para Jesus. Tudo que nós conversamos aqui não é algo que se vence na força do pensamento positivo, tá? Eu vou vencer a religiosidade na força do pensamento positivo, ou me esforçando. Exige esforço sim, tá? Mas é esforço em rendição, é esforço em negar-se a si mesmo, é esse tipo de esforço. E tudo começa com a presença de Jesus. Então, se você ainda não tem convicção da sua salvação, se você ainda não se percebe aceito por Deus, se você ainda não fez uma oração entregando seu coração para Jesus, eu quero te dar a oportunidade de fazer isso hoje, tá? Eu quero orar contigo. Também quero orar com você que hoje está decidindo voltar para Jesus. Talvez você em algum momento já se rendeu a Jesus, por algum motivo você se afastou, se distanciou. Eu quero então orar contigo também a respeito disso, fazendo uma oração de retorno, de reconciliação, tá? Inclusive na nossa tela aí, na sua tela, aliás, você tem aí um QR Code, você tem informações sobre como comunicar essa decisão, tá? É obrigatório comunicar? Não, você sinta-se à vontade, livre, mas nós queremos ter o privilégio de orar nominalmente por você, de te ajudar nessa caminhada e de andarmos juntos em busca daquilo que Deus tem para nós. Então, onde você estiver, feche os seus olhos, eu quero orar contigo nesse tempo. Pai, obrigado por essa palavra, esse bate-papo tão relevante, tão especial. Obrigado pela vida do pastor Fabiano, do pastor Conrado. Obrigado, Deus, por trazer, Deus, de uma maneira tão clara, tão transparente esse assunto. E eu peço a Ti que o Senhor traga cura, restauração em nossas vidas, Pai. Amém. Arranca de nós toda a raiz de religiosidade. Amém. No nome de Jesus, Amém. nós rejeitamos nesse tempo toda a ação de religiosidade, Amém. toda a Amém. raiz de religiosidade Amém. em nós. Pai, Espírito nós Santo, decidimos negar a nós mesmos e andarmos em direção ao Senhor. Que nós possamos o tempo todo estar com olhos fixos em Jesus. Olhos fixos em Jesus. Não queremos, Deus, olhar para outras coisas, queremos olhar para Jesus e caminhar em direção a Jesus. Nesse tempo também eu quero orar junto com aqueles que estão se rendendo a Jesus, entregando sua vida para Jesus. Obrigado por cada uma dessas vidas. E Deus, nessa oração eu declaro sobre essas vidas, não existe mais condenação sobre eles. Amém. Não existe mais condenação. Obrigado pelo arrependimento que o Senhor traz agora a esses corações e que eles possam viver completamente rendidos a Ti. Aleluia. Que eles olhem para frente, para Jesus, que eles nunca olhem para trás, mas que eles avancem em direção a Jesus. Amém. Obrigado por aqueles que estão se reconciliando também nesse tempo, voltando para Jesus, que também seja uma decisão definitiva, que estejam garrados mesmo em Jesus e andando junto com Jesus o tempo todo. E Pai, complete essa palavra em nossos corações. Amém, Senhor. Eu creio que o Senhor tem ainda muitas coisas para fazer no nosso meio. E que essa palavra continue reverberando e trazendo as percepções do céu sobre nós. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado por estar conosco nesse tempo. Espero mesmo que o Espírito Santo tenha falado contigo de uma maneira muito especial. Não de uma maneira julgadora, mas de uma maneira muito humilde, querendo que Deus fale também com outras pessoas, encaminhe o link dessa ministração para que outras pessoas possam receber essa palavra sobre a sua vida e que mais e mais pessoas sejam impactadas. Pastor Fabiano, muito obrigado. Tamo junto, Ian. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Pastor Conrado, Obrigado. só uma bênção. Obrigado mesmo. Obrigado. Isso aí. Então a gente vai encerrando por aqui. Deus abençoe muito a sua vida. Um grande abraço.